Você quer adquirir o seu veículo? Elo Veículos é o lugar certo. Compra e venda de carros novos e usados. Financiamento e refinanciamento de carros, motos, caminhões. A Elo Veículos tem 8 financeiras à sua disposição. Por isso, consegue as melhores taxas do mercado. Faça uma visita a Elo Veículos e descubra que aqui você encontra o que precisa, além da garantia e segurança de quem está há mais de 10 anos no mercado. Elo Veículos fica na Rua Circular, número 37, ao lado da OAB, no centro de Nanuque. E os telefones são 339-9150-3877 e 99984-7635. Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339-8810-4645 ou 987-59-4706. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Olá, o programa Cá Entre Nós está de volta. Você é o meu convidado a estar assistindo o nosso programa Cá Entre Nós aqui através da TV Três Fronteiras e também das redes sociais. Conto com a sua participação, com a sua audiência. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Vida e Saúde. Hoje eu estou recebendo a doutora Larissa Aramuni Bahia. Ela é titular em cardiologia. Olha a responsabilidade que nós temos aqui em nosso estúdio hoje. Assunto tão sério que nós vamos falar, que é sobre o infarto. Obrigada pela sua presença. Eu sempre falo que os profissionais que vêm até o nosso estúdio, transformar o nosso estúdio em um consultório, sempre aperta a agenda para estar aqui, né, doutora? É verdade. Olá, pessoal, prazer. Obrigada pelo convite, me sinto muito lisonjeada por isso, em estar aqui passando informação, passando saúde e trazer novas coisas, né, para vocês aprenderem e saber passar adiante para ajudar aí nas dúvidas sobre o infarto. E realmente a agenda é um pouco apertada, mas para trazer saúde a gente faz um esforço. É verdade. As pessoas em casa, eles veem assim o nosso estúdio, algumas pessoas já me falaram que veio o nosso estúdio como um consultório. Ellen, você está conseguindo perguntar tudo que a gente precisa saber. E se faltar alguma coisa, gente, vocês mandem para mim que eu chamo a doutora novamente, tá? A gente responde. Antes de nós começarmos sobre o infarto, eu queria que você me falasse um pouquinho de você, da sua formação. A Larissa, gente, a doutora Larissa, eu falo Larissa assim porque ela é minha baixinha. Eu sou a Xuxa dela, a gente tem uma história super bacana em relação a isso. Se der tempo, eu conto para vocês no finalzinho do programa. E a Larissa é de Nanuque, então ela foi embora, se especializou, virou uma excelente profissional e veio aqui colaborar com a gente, enriquecer a medicina da nossa cidade. Isso, eu fui embora com 17 anos, fazer ainda o terceiro ano, e lá eu fiz a medicina e depois a cardiologia, ficando 14 anos fora. Onde foi, doutora? Qual cidade? Fui em Belo Horizonte. Aí eu fiquei em BH esses 14 anos, fiz tudo lá, desde a medicina, a residência. Especializei em ultrassom do coração, que é o ecocardiograma também.
E voltei em 2016 e estou aí há 5 anos já em Nanuque de volta para poder contribuir aí com a nossa cidade. Como eu falei, gente, enriquecendo a nossa medicina, tá? Isso. É uma cardiologista em nossa cidade. Doutora, então vamos para o nosso tema principal de hoje, que é o infarto. As pessoas falam muito sobre infarto e tem muitas dúvidas, né, sobre o que é o infarto. O infarto realmente é uma dúvida frequente. Muitas vezes a pessoa fala e nem sabe o que é, ou muitas vezes a pessoa sofre, né, a doença do infarto e também não sabe por que e o médico não explica e fica aquela informação jogada. Eu falo que o paciente ele tem que ter informação, porque a doença é dele, né? A gente não tem, mas a doença é dele. Então o infarto, a gente chama de infarto agudo do miocárdio. Miocárdio é o músculo do coração, assim como a gente tem um músculo, né? E o homem tem aquele músculozão, o coração ele é um músculo e a gente chama de infarto uma área do coração que deixou de receber o sangue por entupimento de uma artéria específica do coração, que existem 3 artérias principais. A artéria, gente, é aquele vasinho, veia que vocês chamam, né? Tem veia e tem artéria. No coração, as artérias, elas entopem e de acordo com a quantidade desse entupimento, né, 50%, 60%, 100% de entupimento, vai deixar de chegar sangue no local específico desse coração e como não chegou sangue naquele local, vai gerar uma dor, que muita gente fala que o coração não dói, mas dói, e vai gerar uma dor, pode gerar ou não, a gente deve falar disso mais tarde, e essa área que ficou sem o sangue, ela vai sofrer um infarto, que é a falta de irrigação naquele local e prejudicar o coração de algumas maneiras, né, que podem ser várias e a gente vai falar sobre isso também. Existem mais jovens infartando ou a faixa etária é normal, de pessoas mais idosas, mais vividas? Hoje em dia, a idade ele é um fator que determina o infarto, mas de diferentes formas. Exemplo, o jovem, normalmente ele não vai infartar por acúmulo de gordura. O jovem ele vai infartar por uso de uma droga, que hoje está muito mais frequente, o uso de droga. Algumas drogas específicas podem gerar não entupimento da artéria, como eu falei, mas o vasoespasmo, que é o fechamento dessa artéria, que entope também e gera um infarto em alguma parte do músculo do coração. Agora, a partir dos 40 anos, se esse paciente tem fatores de risco, que a gente vai falar pela frente, uma obesidade, fumante, falta de prática de atividade física, hereditariedade. Se esse paciente tiver vários fatores de risco, ele pode sim infartar antes dos 50, antes dos 40, o que é mais difícil, mas pode. Mas a faixa etária acima dos 55 e 50 anos é mais específica aí para as doenças de acúmulo de gordura, que a gente chama de aterosclerose, que é o povo, né, fala muito nessa palavra, mas é um acúmulo de gordura também. Mas na faixa idosa para adulto mais idoso, ele vai ter mais chance de infartar do que o adulto jovem e o jovem. Você falou aí de causas, né, de como acontece o infarto. Fala pra gente quais são esses fatores de risco. Isso, o fator de risco ele é muito importante, porque igual eu falo com o paciente, herança a gente não tem como mudar, você já nasce com ela. Então a forma com que você lidar a saúde, que né, ela é nosso bem mais precioso, é o quê? A nossa saúde. Sem saúde a gente não consegue fazer nada. Então eu falo, como que você consegue não cuidar de você? Como que você não dá tempo pra você? Ah, mas não tenho tempo. Tempo a gente que faz. Aí os fatores de risco são envolvidos nisso. Falta de tempo, que pra mim o nome disso é falta de prioridade, porque a gente tem tempo para tudo que a gente quiser. Basta a gente priorizar. Igual eu falo também, não precisa ser um atleta para fazer uma atividade física. Você não consegue tirar 40 minutos, 3 dias da semana, ou 1 hora, 3 dias da semana para fazer uma atividade física qualquer, a que horas? Se você quiser, pode fazer até de 1h da manhã até meia-noite, né? 1h da manhã, 2, 3, 4, você tá dormindo, mas se você quiser também pode fazer atividade física. Fala a hora que o paciente quiser. De repente, na hora que perdeu o sono, né? Perdeu o sono, levanta pra fazer uma atividade física. Não, assim, não tem um horário específico. É a prática da atividade regular. Que tudo que você faz de forma regular vai trazer um benefício. O hábitos de alimentar mal, uso indiscriminado de bebida alcoólica. Ah, não, eu só bebo final de semana. Quantos finais de semana tem no ano?
Então, é um etilista, é uma pessoa que faz uso de bebida alcoólica regular. Isso é um fator de risco. A obesidade. Ah, mas eu sou gordo. É feio falar eu sou gordo. É feio, mas existe uma doença chamada obesidade, que ela é muito prejudicial à saúde. Se você já tem acúmulo de gordura no abdômen, em outras partes do seu corpo, imagina dentro do seu corpo. E é uma doença que precisa ser medicada, tratada, orientada. A parte psicológica, a ansiedade, o estresse, tudo isso pode, com o passar dos anos, fazer com que você, no momento que você poderia estar curtindo a sua vida, de tanto que você trabalhou, você vai curtir uma doença. E aí você não tem como aí você vai ter mudar. Aí você vai ter que conseguir o tempo. Aí você vai priorizar. Porque aí você vai ter que ter tempo para fazer exame, tempo para ir no médico, tempo para fazer sua reeducação alimentar, porque eu não gosto muito da palavra dieta, que eu acho que dieta é uma palavra que pesa. Pesa, né? E se você usa a palavra reeducação alimentar, ela fica mais sóbria. É uma forma fica de você leve. se reeducar. Porque da mesma forma que a gente é educado como criança e mal educado do ponto de vista alimentar, porque muitas vezes a nossa alimentação vem dos nossos pais. Sim. E se você tem uma alimentação, um exemplo, você vai segui-lo. Quando você for embora, ou quando você for sair de casa. E isso chama-se reeducação, porque você saiu de uma educação e vai se reeducar para ver se aquilo serve de referência para você. E uma vez ou outra, de vez em quando, numa festa, né? Você faz o uso de coisas que habitualmente não são saudáveis, mas tudo nessa vida a gente tem que ter o equilíbrio, né? Nem, tirei isso da minha refeição. Eu não concordo em tirar nada. Eu concordo em diminuir, porque a gente vai morrer de qualquer jeito. Então, assim, tirar eu acho muito pesado. Diminui, a gente sofre, né, com isso. Sofre, porque, eu não gosto de comer pão. Gente, é um pãozinho. Você não vai morrer porque comeu um pão uma vez no mês. Entendeu? Então, assim, é tudo equilíbrio. Né? É assim. É porque tem gente, assim, que senta e come 3 pães. Isso né? é real. Pelo sabor. Né? Pelo prazer de estar comendo. Exatamente. Não só mas sem a necessidade, sem a fome suficiente para 3 pães. Quando eu falo de fruta, tem gente que senta e come um abacaxi inteiro. E acha aquilo normal. Né? Até a fruta com excesso faz mal. Entendeu? Até a atividade física em excesso faz mal, gente. Gera dores, geram contusões, geram indisposição do seu corpo em excesso, né? Então, isso também é real. Eu acho que o equilíbrio é tudo. E quando a gente fala em equilíbrio, a gente fala em pensar em como a gente está vivendo, tirar aquilo que a gente sabe que não está fazendo bem, que a gente sabe. Só que não... Fala assim, mas para você é fácil. Não é fácil para mim porque virou um hábito, né? Então, assim, quando me oferecem, eu posso querer aceitar ou não. Eu posso levar a minha comida comigo ou não. Então, isso vai tudo da disciplina da pessoa. Se é o dia que você sabe que você pode abrir uma exceção, ótimo. Se não é, você automaticamente Eu vou te dar um exemplo. Final de semana eu estive na roça, na fazenda, e a gente fez um churrasco. E eu estou passando por uma reeducação alimentar. E eu não comi nenhuma daquelas carnes que eu não podia comer. Eu comi a minha salada, eu comi o meu bife de frango, feito na churrasqueira, com gostinho de churrasco do mesmo jeito, e eu não sofri. Né? Não houve sofrimento. Então, quando a gente já se predispõe a fazer algo que vai ser, que vai voltar para o bem da nossa saúde, não existe sofrimento. Talvez você sofreu o sofrimento do preconceito. Não, engraçado. Não aconteceu. Porque isso acontece muito comigo. Sério? Não aconteceu. Me deram até parabéns. Nossa, que bacana, hein? Você tá forte, que disciplina. Isso é muito bom, porque a gente passa exemplo. Né? Você come. Quando eu mudei pra cá, eu morei com meu pai. Né? Pra quem não sabe, eu sou filha de Dr. Urias. E eu comia muito ovo. Ele, filha, você tá comendo muito ovo? Pai, pelo amor de Deus, me deixa, que eu sei que eu tô deixa comendo. eu comer o meu ovo. Porque eu tinha uma rotina. Hoje tá lá ele comendo o ovinho dele, que bacana. Assim, a gente passa, a gente contagia, né? Com quem a gente vive, com quem a gente dá exemplos. Ele come super bem, mas assim, ele passou a seguir um pouco uma alimentação um pouco mais saudável também, porque Nanuque não tem muita essa disciplina, né? Interior gosta de comer. Sim, e aqui tem comida gostosa, né? Tem comida que faz a gente comer pelo sabor. Exatamente. E não pela fome. Mas a gente pode, né? Eu acho que tudo nessa vida
eu ainda vou reforçar, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Gente, olha só, esse papo gostoso nós vamos continuar depois do intervalo comercial e eu ainda pergunto para a doutora sobre sintomas, sobre tratamento, tá? Então não saia daí, a gente volta já já. Você quer adquirir o seu veículo? Elo Veículos é o lugar certo. Compra e venda de carros novos e usados. Financiamento e refinanciamento de carros, motos, caminhões. A Elo Veículos tem 8 financeiras à sua disposição. Por isso, consegue as melhores taxas do mercado. Faça uma visita a Elo Veículos e descubra que aqui você encontra o que precisa, além da garantia e segurança de quem está há mais de 10 anos no mercado. Elo Veículos fica na Rua Circular, número 37, ao lado da OAB, no centro de Nanuque. E os telefones são 339-9150-3877 e 99984-7635. Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339-8810-4645 ou 987-59-4706. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Olá, o programa Cá Entre Nós está de volta. Você é o meu convidado a estar assistindo o nosso programa Cá Entre Nós aqui através da TV Três Fronteiras e também das redes sociais. Conto com a sua participação, com a sua audiência. Vamos lá, pessoal, estamos então no segundo bloco do nosso programa. Eu estou recebendo a doutora Larissa Aramuni, ela é titular em cardiologia e nós estamos falando sobre o infarto. E eu falei para vocês que na volta, né, do segundo bloco, eu ia perguntar para você, doutora, quais são os sintomas, né? Os sintomas, a pessoa sente alguma coisa quando está infartando? Existem os sintomas típicos do infarto, que a gente até gosta de orientar no consultório, porque muitas vezes chega com uma dor na parte do peito, mas nem toda dor do peito é o coração. Então, existem sintomas que levam o cardiologista a orientar o paciente que aquilo ali pode chamar atenção para seu coração. Exemplo, a gente chama de dor típica. Como que é uma dor típica do coração? É uma dor em aperto, o paciente leva a mão e fala, ai, dói assim. Ele tem, é quase que típico o paciente, ele não fala assim, é uma dor aqui, ó. Não, ele fala, dói, aperta, sufoca. É uma dor que sufoca, é uma dor que aperta, é uma dor que dá uma falta de ar, é uma dor que não permite o paciente fazer coisas que habitualmente ele faz. Exemplo, tomar banho. Nossa, doutora, eu estava tomando banho e comecei a ficar cansado. E meu peito começou a doer e qualquer movimento de esforço que eu fazia a mais, não só no banho, mas andar um quarteirão. Antes eu varria meu quintal. E agora, quando eu vou varrer meu quintal, meu peito começa a doer. E se eu paro, o meu peito para de doer. Então, esses sintomas que dor ao esforço, que melhora em repouso, cansaço excessivo a fazer coisas que habitualmente normalmente você não fazia, são sintomas típicos cardiológicos.
Agora o paciente fala assim com você, quando eu respiro, dói. Aí a gente fala, que bom, que coisa boa, né? Você está bem. Ou quando fala assim, aqui, aqui. É uma fincada aqui. A dor cardíaca, ela não é muito bem localizada. O paciente, ele não consegue definir um local de dor. Então, assim, quando é pontada, olha, quando eu tô estressada, dói tudo aqui. Não é cardiológico. O estresse gera dor. A dor existe, mas ela é o que a gente fala que não é uma dor típica. Ela é uma dor atípica. Mas existem situações, mulher, idosa, diabéticos, que podem não ter essas dores típicas. E aí, se gerar alguma dúvida, que esses pacientes, como diz meu professor, você investiga do fio de cabelo ao dedo do pé. Porque esse paciente que é o mais arriscado, hipertenso, diabético, obeso, fuma, idoso e mulher, são os fatores de riscos principais para infartar e não necessariamente ser essa dor típica que eu expliquei para vocês. Essa dor típica, ela é uma dor constante ou ela é uma dor, dói ali e parou? Essa é a outra pergunta importantíssima do infarto, porque quando fala assim, então, eu tô sentindo essa dor o dia inteiro, a gente, glória ao Pai, né? Ainda bem, porque o coração não dói o dia inteiro. É uma dor aí que vai de 10 a 20 minutos, ela não dura o dia inteiro. Então, as dores contínuas, gente, isso é muito importante. Dor contínua não é dor cardíaca. O coração não dói continuamente. Então, assim, é uma das etapas que a gente também pergunta, né? Tipo da dor, localização da dor, duração da dor e se essa dor melhora, se a pessoa para de fazer aquilo que está gerando a dor, entendeu? Outra coisa que pode também ser uma coisa importante a falar é que muitas vezes tem pessoas que infartam, na madrugada ela sente uma dor absurda e levanta com a dor. Então isso chama atenção, que pode ter sido um susto, um sonho, outra coisa, pode, mas a gente tem que investigar. Existem também aquelas pessoas que têm muito gases e sente, né, umas pontadas que vai lá nas costas e reclama. Exatamente. Também é muito confundido. É muito confundido. Inclusive, às vezes o paciente ele pode infartar e não sentir essa dor típica. O idoso, fumante, diabético, mulher, pode infartar e não ter essa dor típica que eu falei e ter uma queimação no estômago, porque pode ser um aperto a uma queimação. Então, às vezes o paciente vai falar que é uma dor de queimação no estômago, o médico come uma big pança de não buscar mais informações sobre aquilo. Um exemplo. E o próprio paciente pode ir em um especialista errado. Entre aspas, né? Vai procurar, de repente, um gastro e não é nada disso. Cardio. E aí acaba depois caindo pra gente. Um simples exame, se o paciente estiver bem, andando, consegue caminhar, eu ponho ele numa esteira e avalio esse coração ali em poucos minutos. Se aquele exame me mostrar alguma interferência, tanto no exame quanto algum sintoma que o paciente tenha sentido naquele momento do exame, eu consigo diferenciar. Então, tem exames simples na nossa cidade que a gente pode fazer e rapidamente te dar essa dúvida, tirar essa dúvida se é ou não um infarto, né? Porque isso é só comigo mesmo, não é no consultório. Não tem jeito, não dá pra falar por aqui, gente. Nós só estamos alertando, deixando aí você em alerta, para se caso você tiver sentido algum desses sintomas ou tenha conhecimento de alguém aí na família, procura a doutora Larissa, porque aí vocês vão fazer todo um check-up para ter certeza do que está acontecendo com o corpo. Tem diferença de sintomas assim para homem e para mulher? Para homem e para mulher, não, mas para idade, sim, né? Porque, querendo ou não, a gente hoje está vivendo num mundo muito ativo, né? Então, tanto o homem quanto a mulher trabalha, tem suas coisas e tal, mas não diferença. Mas a idade, os mais idosos, eles podem ter a chance maior de infartar do que os jovens, adultos jovens. Mas a gente está vendo que a qualidade de vida, a falta de tempo, a falta de priorizar, né, a sua saúde está sendo um fator típico aí do nosso momento para gerar doenças cardíacas mais cedo. O fator hereditário, por exemplo, vamos supor que minha mãe seja cardíaca. Certamente eu serei ou não? Não tem como dar certeza. Você tem um gene aí. Se você vai desenvolver ou não, só, né, Deus. Agora eu gosto de dar um exemplo. A minha família, eu tenho
pessoas na minha família que já infartaram, eu tenho pessoas na minha família que não infartaram, mas que desenvolveram os sintomas de dor, e eu pesquisei e era uma doença da artéria do coração. Eu tenho parentes diabéticos, hipertensos, eu tenho. Então, assim, eu me cuido desde os meus 5 anos, eu tenho um hábito de vida, assim como eu como, como eu escovo meus dentes, eu também faço uma atividade física regularmente. Porque se eu não fizer, eu corro um risco muito grande da minha vida adulta, idosa, eu desenvolver uma doença cardíaca por hereditariedade, que é uma doença muito hereditária. Mesmo eu me cuidando da forma com que eu me cuido, porque eu realmente me cuido, não é só porque eu sou cardio, tá? Porque quem me conhece sabe que eu me cuido desde sempre, então era uma rotina pra mim. Mesmo me cuidando, eu posso desenvolver. Até fui fazer um teste ergométrico de uma paciente jovem, 42 anos, e ela simplesmente já tinha infartado. E ela era nutricionista. E eu falei, nossa, mulher, tu é uma nutricionista? Ela, doutora, eu sou super disciplinada, eu faço atividade física, eu corro. Mas isso aqui, ó, tanto que quando eu faço isso, eu só lembro dela. Que a herança, genética, ela não tinha, né, como mudar. E aí ela realmente infartou e hoje ela cuida, ela conseguiu, porque o infarto, gente, da mesma forma que ele é uma doença grave, que da mesma forma que o paciente pode sobreviver, ele pode morrer subitamente, que é o que a gente chama de infarto súbito. Você fala assim, ela infartou e não sabia. Isso é comum acontecer, né? Pode, exatamente. Quando eu falei nos diabéticos, esses são os pacientes mais típicos de infartar e não saber. Muitas vezes ele tem uma alteração na glicose. E quando vai ver, fala, nossa, descompensou minha glicose, minha diabetes está muito ruim. Pode ter tido ali uma alteração, uma falta de ar. Muitas vezes o paciente diabético, ele tem, não dor, mas ele tem uma falta de ar, não consegue subir um lance de escada, não consegue ir no supermercado, não consegue fazer as coisas que ele fazia. E aí o médico acha que a falta de ar pode ser o pulmão, esquece de mandar para o cardiologista, esse cara pode ter tido um infarto ou tá ali com uma área do coração que realmente não está suportando aquilo, e por falta de investigação ou de cuidado, esse paciente não sente dor. E aí vai tomar medicamentos errados, desnecessários. Contaminando ainda mais o corpo, exatamente, né? Que doutora, esse é um problema, né? A automedicação. A automedicação. Eu ainda vou falar sobre a automedicação aqui, tá, gente? Que é gravíssimo e cada dia aumenta mais. Principalmente agora com o Covid, todo mundo se automedicando. E ainda mais que existem muitos medicamentos que não precisam de receita. Sim, então, sim. aí falta a conscientização. A conscientização. E tem muitos medicamentos que podem causar mal pro coração, viu? Olha aí, tá vendo? Cuidado. Então vamos parar com esse negócio aí de se automedicar, tá? Como é o tratamento de uma pessoa infartada? A pessoa infartou, e aí? Quando o paciente tem essas dores típicas e chega ao pronto atendimento, qualquer dor, gente, que seja no tórax, que te levou a um pronto atendimento, tem que ser muito bem investigado, Ellen. Tem que ser, no mínimo, umas 24 horas de observação daquele paciente. Porque não é porque é jovem, que é uma pessoa até mais idosa e que não tem doença, que aquilo não seja. Hoje a gente tem forma de diagnosticar um infarto muito rápido. Então, o tratamento, ele vai desde aquele momento, eu vou ser mais rápida para entender. Quando ele chega infartado, ele automaticamente diagnosticou aquilo com alguns exames, tem que ser mandado para fazer um cateterismo, para ver onde está o entupimento, e aí vem os tratamentos, que podem ser 3. Se tiver muita artéria, né, alterada, que não permita nem uma cirurgia cardíaca, que é aquela ponte safena, que retira a safena da perna, coloca lá no coração, que a gente sabe como ponte safena. Tem a colocação daquelas molinhas, que a gente chama de stent, que se for lesões bem localizadas, em artérias de fácil acesso, aquilo é um tratamento. A molinha vai lá na artéria entupida, abre e desentope. E tem o tratamento que não é tão ruim, que pelo contrário também é muito bom, o tratamento medicamentoso. Que são medicamentos, eu gosto de falar que é um grupinho. É o tratamento para a pressão, que ele vai ter que tomar porque as artérias já estão inflamadas. Um remedinho que deixa o coração bater mais tranquilo. Dependendo da lesão que esse infarto fez, entra um terceiro medicamento ou não. E aí vem os 2 que a gente sempre usa para o resto da vida também, que é o AS, né? O ácido acetil salicílico. Muita gente pode ter até alergia a ele, mas existem outros que a gente pode substituir. E as estatinas, que é até um pouco aí conturbada, né? Fala que faz isso, que faz aquilo, mas para a cardiologia, as estatinas, que são os remédios para o colesterol, eles são de suma, extrema importância para nós cardiologistas, para tentar proteger, para não ter novos eventos. Então, a gente tem esses tipos de tratamento. O medicamentoso,
o tratamento da ponte safena e o tratamento da colocação do stent, que é aquele que a gente chama de angioplastia. E tem o antes de tudo acontecer, né, que a gente vai falar, que é o tratamento, a prevenção. A prevenção, verdade. E aí, doutora, a gente descobriu que as pessoas têm o risco hereditário, tem o fator hereditário, tem a má alimentação, mas existe uma forma de prevenir o infarto. A prevenção, ela vem desde a infância. Eu sempre falo também na minha consulta que, infelizmente, desde quando a gente nasce, a gente já vai acumulando gordura pelo nosso corpo. Então, às vezes o paciente vai lá e fez uma tomografia e tem uma aterosclerose na aorta abdominal. O que isso quer dizer? A pessoa nem dorme por conta desse resultado. Então, significa que tem um acúmulo ali de gordura naquela aorta, que é uma artéria grande, né? Leva o sangue pelo nosso corpo, e é acúmulo de gordura que vai ter em várias partes do nosso corpo. Então, não tem como a gente impedir essa evolução, mas tem como a gente impedir que isso piore, né? O que você faz para prevenir cárie no seu dente? Você escova os dentes. Uma boa higienização. Uma boa higienização. Diária? O tempo todo, se possível. Até 3, 4 vezes no dia. O que você faz com a sua casa para você não ter que ter problemas com ela no futuro? Manutenção. O que você faz com o carro? Manutenção. O que nós, seres humanos, né? temos como fazer conosco? Não é só ir no consultório fazer um exame e achar, estou me cuidando. Aí 2 dias do ano, de 365 dias, ele vai lá no consultório e faz 2 exames e fala, olha aqui, eu tô ótimo. Meus exames estão ótimos. E não é isso. O que você faz? Eu falo, o que você faz fora daquela porta ali? Você faz o que quando você sai daqui? Porque esse check-up não vai te salvar. Você pode estar com tudo bom hoje e infartar amanhã. Então, aí começa a enrolação. Eu falo, pois é, se você não fizer uma prática de atividade física regular, vou insistir e falar 10 mil vezes sobre isso. Hoje eu até recebi um vídeo sobre isso, mostrando um senhorzinho levantando, tomando café, pegando a bicicleta, convivendo com a família. E esse mesmo senhorzinho do outro lado do vídeo, no hospital, colocando um catéter no nariz para ter oxigênio, tendo alguém para dar de comida para ele. Então, assim, os nossos hábitos hoje de atividade física regular, porque não adianta fazer 2 vezes no mês, porque não vai trazer benefício nenhum. Alimentação, o que é? Gente, todo mundo sabe, eu tenho que comer, a internet está aí, com todas as informações. O que eu tenho que comer? Eu não preciso nem responder, a pessoa sabe o que tem que comer. Hoje, você pode fazer isso como jovem, para não ser o adulto doente. Você vai trabalhar a sua vida inteira para receber uma desgrama de uma aposentadoria e gastar esse dia da aposentadoria com exame. E não vai dar, né? Ainda não vai dar. Ainda não vai dar, porque não recebe muito. Aí você, em vez de pegar essa desgrama desse dinheiro que você trabalhou a vida inteira para viajar, conhecer o mundo, cuidar de você, fazer isso, não. De 10, eu pego um paciente que tem isso. Os 9 tá cuidando da saúde. Por quê? Porque na nossa idade, eu não tinha tempo, eu trabalhava muito, aí começa o né? Então, assim, o mais importante para nós, seres humanos, é entender que a gente não sabe que dia a gente vai morrer, mas se a gente quer ter uma vida longa e pretende tê-la, a gente tem que nos cuidarmos agora. Agora, para poder no futuro a gente colher o bom fruto. Eu falo, meu pai, ele tem 45 anos de profissão e tem acima de seus 70 anos. Não precisa falar a idade certinha. Mas ele é uma pessoa extremamente ativa, saudável, come de tudo e não toma nenhum remédio. Todo idoso é doente. Não, gente. O idoso só é doente porque ele não cuidou aqui, 30 aninhos, 40 aninhos, 50 aninhos. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Qual que é o idoso que eu quero ser? Se eu viver e chegar na minha vida adulta. Porque a gente pode morrer atropelado. Né? Mas assim, a gente vai ficar... Mas assim, não depende de nós, né? O que depende de nós precisamos fazer. E é cuidar. Tão simples, né? Verdade. Quando a gente para pensar no que é a nossa saúde, é tão simples falar assim, poxa, se eu tirar 3 horas de uma semana que tem 24 horas cada dia, é tão pouco. E que a gente se dedica mais para as coisas dos outros do que para nós, né? Ou às vezes até para nós mesmos, mas não nos cuidamos. Não cuidando da gente. Que é tão simples. É simples demais. E gostoso, prazeroso. Prazeroso. Se alguém que nos assistiu hoje tiver qualquer dúvida, quiser ir ao seu consultório, conta pra gente aqui onde você atende. Eu atendo na Rua Alvinópolis, 230, é um consultório junto com o Dr. Urias, do lado do antigo Hospital Regional. E a gente atende praticamente todos os dias da semana.
Normalmente de segunda a sexta, a gente abre algumas exceções sábado também, mas normalmente de segunda a sexta. Existem dias da semana que eu atendo fora da cidade, a gente faz todos os exames cardiológicos, fazemos consulta de riscos cirúrgicos, pré-operatórios e orientações, porque muitas vezes o paciente ele não tem uma orientação e pode ir para uma consulta para tirar essa dúvida, né? Você lembra o telefone de lá? Para as pessoas ligarem e já fazer um agendamento. Tem o celular, a gente até pede para ligar, que é mais fácil, né? Agendar pela ligação, do que ficar WhatsApp ali, responde, não responde. Mas tem os dois. Tem o fixo, que é o 3621-4644, e o celular, que é o 9148-4664. Isso aí, muito obrigada pela sua presença. Nós vamos falar em um outro momento sobre hipertensão. E aí eu aguardo vocês para o próximo programa também e agradeço a presença de vocês, a companhia de vocês junto com nós duas aqui hoje, tá? Até lá, até o próximo programa. Você quer adquirir o seu veículo? Elo Veículos é o lugar certo. Compra e venda de carros novos e usados. Financiamento e refinanciamento de carros, motos, caminhões. A Elo Veículos tem 8 financeiras à sua disposição. Por isso, consegue as melhores taxas do mercado. Faça uma visita a Elo Veículos e descubra que aqui você encontra o que precisa, além da garantia e segurança de quem está há mais de 10 anos no mercado. Elo Veículos fica na Rua Circular, número 37, ao lado da OAB, no centro de Nanuque. E os telefones são 339-9150-3877 e 99984-7635. Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339-8810-4645 ou 987-59-4706. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Olá, o programa Cá Entre Nós está de volta. Você é o meu convidado a estar assistindo o nosso programa Cá Entre Nós aqui através da TV Três Fronteiras e também das redes sociais. Conto com a sua participação, com a sua audiência.